E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora com mais uma review desse episódio lindo, maravilhoso, perfeito, dessa série perfeita, maravilhosa, impecável, que é Mil Stars, né, pessoal? Estamos aí na penúltima review, né, o episódio 9, e, gente, esse episódio foi surpreendente. Eu acho que surpreendente é uma boa palavra pra ele. Ele foi muito bom mesmo, eu ainda não vou cravar ele como o melhor episódio de Mil Stars, porque eu quero ver aí o episódio 10, e eu prometo pra vocês que na review do episódio 10, eu falo pra vocês qual, na minha opinião, é o melhor episódio de Mil Stars, ok? Vamos esperar aí o episódio 10, porque, cara, é muito difícil classificar os episódios, né? Pra mim, todos eles têm nota 10, eles são todos muito bons. Esse episódio, pessoal, me causou um misto de emoções. Uma coisa que eu quero falar sobre ele é que ele foi quase um filme, né, meus amores? Quem diria aí 1h30 de episódio, né? Fiquei bem impressionado com a coragem da GMMTV, né, pessoal? Eles realmente estão postando bastante com Mil Stars e tá dando certo, né, meus amores? A série é um sucesso e a série é maravilhosa, tá, pessoal? Perfeita. Bom, meus amores, é isso. Essa review vai ser bem emotiva, cara. Foi um episódio bem emotivo, né? Foi um episódio de inúmeros sentimentos, como sempre, né? Eu acho que duas coisas que esse episódio destacou pra gente foi despedida e perdão, né, pessoal? A gente vai conversar sobre isso no decorrer desse vídeo. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Bora com mais uma review dessa série maravilhosa, perfeita, que é Mil Stars. Então, vamos lá. O episódio abre com uma cena fofa ali entre a Pupa e o Tufan, né? O Pupa explicando o significado do nome dele e tal, que eu sempre deixei claro pra vocês que o nome dele significa montanha, né? E uma coisa que eu quero falar com vocês nessa cena, pessoal, é que a Tufan, ela queria se declarar para o Pupa, né? Ela quase chegou a se declarar pra ele e o Pupa ia recusar ela, né? Eu acho que ali naquele momento ele ia virar pra ela e falar assim, então, não tem como eu gostar de você mais do que minha irmã, porque eu sou gay, né, pessoal? Eu sempre deixei claro pra vocês que o Pupa, ele é gay, né, meus amores? E ele sabe disso, e eu acho que ele ia falar isso pra Tufan. A Tufan, ela não quis escutar isso, né, pessoal? A gente vê que o Pupa quer falar, mas a Tufan não quer escutar. Ele respeitou ela não querer falar e aí ele sorriu pra ela. E outra coisa que ela falou sobre o conto de 1000 estrelas, né? E ela falou que se ela conseguisse contar ali as 1000 estrelas, ela ia perguntar o Pupa novamente, né, pessoal? E aí sim, ele poderia responder ela. Aqui ele falou que tudo bem, que ele vai responder ela e sorriu, né, meus amores? Então aqui, o Pupa respeitando a decisão do Tufan. O Pupa entendeu o lado da Tufan e respeitou ele, né, pessoal? Pupa, como sempre, maravilhoso, né? Bom, e aí depois da abertura, a gente tem uma cena ali onde o Dr. Nan tá salvando ali o Pupa, né, uma cena de cirurgia e tal, né, ele falando algumas coisas ali. O que eu quero destacar pra vocês nessa cena é a proximidade do Tian, né, meus amores? Essa cena me quebrou e me quebrou com vontade, viu? Nossa senhora, já comecei a chorar aí. No momento que o Tian chega ali, aí ele pergunta se o Pupa tá bem, o Dr. Nan vai falando algumas coisas ali pro Tian, e o Tian não se importando que ele também tá ferido, né, que ele tá com o braço quebrado e tal. Essa cena do Tian chegando ali, embrulhando o Pupa, e aí depois falando ali pra ele ficar bem, e aí deitando ali do lado dele, e depois do Dr. chega e embrulha os dois. Aqui, gente, a gente vê que o Tian, ele não quer sair de perto do Pupa, né, gente? É um mozão, ele está ali extremamente preocupado, só quer ficar ali deitado nos braços do mozão, querendo que o mozão acorde, né, pessoal? Essa cena foi muito, muito fofa mesmo, como sempre. Earth Mix dando um show de atuação, né, pessoal? O Mix me surpreendeu muito nesse episódio, cara. Eu diria que ele foi o destaque desse episódio. A atuação dele foi muito boa mesmo. Teve diversas cenas dramáticas e pra mim ele conseguiu entregar todas e entregou de um jeito excelente, pessoal. Eu gostei muito da atuação dele, ok? Tinha a corda ali no hospital e aí ele convence o Dr. Nan a levar ele até o Pupa, né, pessoal? E aqui o Tian vai falando algumas coisas com o Pupa. Basicamente, ele pede desculpas para o Pupa e ele fala que ele se sente culpado ali em relação ao coração da Tufan, né? O Tian falou uma frase aqui que eu acho que ela significa muito, né? Ele falou que ele tentou viver a vida da Tufan pra ela como uma forma de redenção, né, pessoal? Por quê? Porque o Tian, ele não perdoou a si mesmo, né, pessoal? Ele tá envolvido no atropelamento da Tufan em relação a ele receber o coração da Tufan, né, pessoal? A gente vê que o Tian carrega muita culpa dentro dele, né, meus amores? E esse episódio veio pra tentar resolver isso, pra fazer com que o Tian se sinta menos culpado, né, pessoal? Ou perdoar a si mesmo, né, pessoal? E agradece o Pupa, né, pelo que ele fez. Aí ele fala que o Pupa é uma pessoa muito forte, né? Isso me lembrou aquela cena do café, aquela cena maravilhosa do café, né? Que o Tian fala que o café é forte, o Pupa vira pra ele e fala que ele é forte também, pessoal. Sim, lembrei dessa frase, sim. E isso fez eu chorar um pouquinho menos nessa cena, pessoal. Lembrar dessa maldade aí que o Pupa jogou na cara do Tian naquela cena do café maravilhosa, né? Bom, e aqui o Tian fica falando pro Pupa acordar e tal, agradecer ele. Eu achei essa cena extremamente fofa. O Tian se entregou pros sentimentos que ele tem pelo Pupa, né, pessoal? Já percebeu tudo aqui? Observe que nessas cenas agora, eles estão bem próximos, principalmente assim, o Tian, ele segura ali a mão do Pupa o tempo inteiro, entendeu? A gente vê que o Tian quer muito que eles sejam namoradinhos que namoram, gente. Cenas extremamente fofas, românticas, que assim, me deixou com o coração quentinho, ao mesmo tempo que o coração tava um pouco quebrado, né, meus amores? Porque, meu Deus, o que foi o Tian chorando nesse episódio, gente? No episódio anterior já sofreu ele com ele chorando. Ele chorando nessa cena
cena aqui, na hora que ele tá falando ali algumas coisas pro Pupa, aí que eu chorei mesmo, gente, não aguento ver meu bebê chorando. Em relação à culpa que o Tian sente dentro dele, a gente vê que ele foi ali pra aldeia e tal, pessoal, como uma forma de redenção, né? A gente vê nesse episódio que ele queria obter o perdão da Tufan, né, meus amores? Que ele sente muita culpa por tudo que aconteceu, né, meus amores? Ele precisa aprender a lidar com isso, né? O peso tá grande demais em cima dele ali, ele não tá conseguindo carregar isso mais, né, meus amores? Ele nem pode ficar carregando isso mais. Então tá mais do que na hora do Tian permitir a sua redenção, né? Porque pra ele ter a redenção, a única pessoa que precisa permitir isso é ele próprio, né, pessoal? E perdoar a si mesmo, né? O Tian precisa de... Quando o Tian volta pro quarto dele, pessoal, o pai dele tá ali, né? O pai dele sabe de tudo e tal. Isso foi revelado pra gente no episódio anterior, inclusive, que o pai dele sabia de tudo, né? Aqui rolou uma conversa longa entre eles, de como que era a relação deles e tal, né, pessoal? Mas resumindo aqui, basicamente, o Tian, ele foi ali pra aldeia em relação a Tufan e tal, ele falou pro pai dele que ele queria fazer as coisas sozinho, sabe? Ele queria fazer as coisas por ele mesmo, entendeu? Sem o dinheiro do pai dele, sem a influência do pai dele, ele queria só ele ir resolver os BO dele, entendeu, pessoal? O que eu vou falar pra vocês em relação a essa cena é o pai do Tian concordando com ele, né? Falando que permitiu o Tian ir pra aldeia e tal, pro Tian fazer as coisas sozinho, pra ele aprender algumas coisas, mudar um pouquinho de vida e tal, mas depois ele pede para o Tian voltar pra casa, né? Vamos embora. E aí o Tian vira pra ele e fala que não, que ele não pode ir embora ainda, que falta uma coisa pra ele fazer. E depois que ele fazer essa coisa, aí ele vai embora com o pai dele, né? Inclusive ele pede permissão pro pai dele, né? Se o pai dele deixa ele fazer essa última coisa aí, o pai dele fala que tudo bem, né, pessoal? E aqui, apesar do pai dele ali falar tudo bem e tal, na minha opinião, o pai dele percebeu que o Tian não quer ir embora, né, pessoal? Que o Tian quer ficar ali. Eu acho que é por isso que ele conversou com o Pupa ali. Eu entendo o lado do pai dele, gente, eu entendo o lado do pai dele. Eu acho que a forma que a GMMTV construiu essa cena, os diálogos aqui, faz você entender sim os dois lados, né, pessoal? Mas o pai dele falou alguma coisa ali para o Tian que eu concordo, meus amores, porque em alguns momentos a gente acha o Tian meio ingrato, sim, pessoal. Ele assume isso, ele é meio ingrato em alguns momentos. E nessa cena aqui o pai dele joga uma verdade na cara dele, né? Em relação a ele falar que ele é o pai do Tian e que ele quer o melhor pro Tian, e se o dinheiro facilita as coisas, por que ele não usaria o dinheiro, né, pessoal? Por que ele não usaria a influência dele para melhorar a vida do filho dele, né, pessoal? E a frase foi bem impactante, né? E eu acho que o Tian compreendeu o que o pai dele quis dizer com ela, né, pessoal? Comenta pra mim o que vocês acham, né? Bom, enfim, e aí a próxima cena é uma cena muito fofinha ali entre o Pupa e o Tian, né? E o Pupa melhorou ali, e aí o Tian surpreende ele, né, pessoal? E nesse momento o Tian senta ali do lado dele e eles começam a conversar um pouco, né? Basicamente o Tian fala pro Pupa que ele ainda sente muita culpa em relação a Tufan e tal, e aí o Pupa vira pra ele e fala que ele precisa seguir em frente, né, pessoal? Que ele precisa aprender a perdoar a si mesmo e que ele não precisa ficar se preocupando com as outras coisas, né? As outras pessoas ali. Basicamente fala que ele tá ali pra obter o perdão da Tufan e tal, e ele fala que ele não é capaz de conseguir esse perdão, né? E o Pupa fala, como você sabe, a Tufan que eu conheço provavelmente perdoaria você, né, pessoal? Então aqui o Pupa tentando tranquilizar ali a mente culpada do Tian, né, meus amores? Porque acredito eu que o Pupa já percebeu que o Tian, ele não perdoou a si mesmo, né, pessoal? Ele ainda sente muita culpa mesmo, e isso impede ele de seguir em frente. E ao mesmo tempo mantém na mente dele ali uma necessidade gigantesca de continuar ali, meus amores. Então, seguindo aqui, pessoal, essa cena se torna cada vez mais intensa, mais romântica, né? A forma que o Pupa toca no corpo do Tian, o Tian toca no corpo dele de volta, sabe? Em relação a eles tocarem ali na bochecha um do outro, o Tian segurar a mão do Pupa, o Pupa segurar a mão deles ali de mão dadas juntos, é bem intenso. Pra você, gente, eles não são muito de palavras, mas os gestos, as expressões sociais dele demonstram total que eles se amam e muito, né, meus amores? E essa cena, isso deixa isso claro, né? Inclusive, nessa cena a gente chegou até meio que ter uma declaração indireta do Tian e do Pupa, né, pessoal? O Pupa pergunta se o Tian tá preocupado com ele, o Tian responde que sim, obviamente que ele estava, né, pessoal? É um mozão. E aí o Pupa fica todo feliz ali, e aí depois o Tian fala pra ele que se acontecesse alguma coisa pro Pupa, ele não conseguiria viver mais, né? Não saberia o que fazer. E isso aqui foi uma declaração, meus amores. Eu disse pra vocês que eu achava que ia vir o Eu Te Amo por parte do Pupa ou do Tian nesse episódio, né? Principalmente por parte do Tian, mas veio o Eu Te Amo de maneira indireta, né, pessoal? O Tian deixando claro ele que se o Pupa morresse, ele não ia saber o que ele ia fazer da vida dele. Ele tá falando com outras palavras que ele ama o Pupa, né, pessoal? E o Pupa rebate aqui também, né? Ele fala que ele tá feliz de alguém se preocupar com ele, né, pessoal? É que ele dá um sorriso pro Tian, o Tian sorri pra ele de volta. Os dois estão bem juntos aqui, né? As mãos grudadas um no outro e tal. O Tian se levanta ali, coloca a mão no ombro do Pupa. O Pupa coloca a mão ali em cima da mão do Tian, meus amores. Muito intenso, é o que eu falei pra vocês. Eles deixam claro que eles se amam, né, meus amores? E aqui que as coisas começam a dar uma desandada, né? Porque na próxima cena, o Tian vê o Pupa conversando com o pai dele. Falei pra vocês, o Tian viu o Pupa conversando com o pai dele, né? E aí as coisas começam a desandar nesse momento, né? O drama do episódio vem com força, né, meus amores? Fez a gente chorar muito, fez a gente ficar com muita raiva do Pupa. E aí depois, só no final que a GMM mostrou o lado dele, né, pessoal? Mas quando ele já começou a agir daquele jeito com o Tian, eu já tava compreendendo que
que ele estava fazendo. E eu acho que nesse momento o Pupa, ele teve um gesto, pessoal, que, cara, é até difícil colocar em palavras, porque a forma que eu colocar ele aqui, ela é muito interpretativa, sabe? Algumas pessoas vão entender e levar para essa interpretação, outras não, pessoal, mas eu vou explicar para vocês, aguentem, ok? Eu só quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, pessoal, é que eu não esperava isso, tá? Sim, pessoal, eu sei o final da novel, sim, eu sei muita coisa da novel, inclusive eu vou contar ele para vocês quando chegar na prévia do episódio 10, pessoal, em relação a tudo da novel aí, que as pessoas estão me perguntando, né? Mas o que eu quero falar com vocês nesse momento, pessoal, é que eu não esperava que GMMTV viria com um episódio de 1h30, meus amores. Então, sim, eu cheguei a cogitar a possibilidade da pessoa ali que o pai do Tian colocou para ser responsável por ele ser o Pupa, meus amores. Mas eu achava que isso ia gerar todo um drama, entendeu? E só faltava 2 episódios para terminar a série. Então eu pensei assim, bom, a série já tá acabando, né? Não acho que a GMMTV faria isso, né, pessoal? Porque ia ser todo um drama novo para eles desenvolverem e tal. Mas aí eles vieram com um episódio de 1h30, né, pessoal? E parece que o episódio 10 vai ser tão longo quanto esse. Então tudo bem eles colocarem esse drama, né, pessoal? E particularmente, eu achei que deu um ar a mais, né? Interpretações aqui. A primeira interpretação, que é a minha favorita, pessoal, é o fato de que eu acho que no começo o Pupa cuidou do Tian sim por obrigação, mas aí esse negócio da obrigação, ele evoluiu muito rápido, né, pessoal? Assim, nem durou muito. Na primeira vez que o Pupa olha pro Tian, a gente já vê a atração surgindo ali no olho dele, né, pessoal? Então ele tinha a obrigação de cuidar do Tian, o sentimento sempre falou mais alto, meus amores. Gostei disso, eu gostei dessa revelação aí, eu acho muito coerente sim com a história da série, né? Foi algo que me surpreendeu, pra ser sincero com vocês, porque como eu disse, não esperava um episódio de 1h30, né? Mas enfim, e aí o que vai acontecer aqui é que basicamente o pai do Pupa tenta convencer o Pupa a fazer o Tian ir embora, né? E que ele fala que a mãe do Tian sente saudades dele, basicamente ele também sente saudades do Tian, né, pessoal? O filho dele, e também que a vida do Tian, ela não é ali, né, pessoal? Que o Tian faz faculdade de engenharia, que o Tian já tá se preparando para ir pros Estados Unidos terminar o estudo dele, inclusive tem um episódio da série que eles mostraram isso pra gente, que o Tian tem todo um plano ali para ir pros Estados Unidos e tal, pessoal. Então, basicamente, o pai dele mostrando ali para o Pupa que a vida do Tian, ela não é ali, entendeu? Que ele está ali para resolver uma pendência da vida dele, e aí vai chegar um momento que ele vai cansar e vai embora. Pelo menos é isso que eu entendi em relação ao pai do Pupa falar pro Tian, né, pessoal? E eu acho que isso é uma das interpretações que o Pupa teve, meus amores. Por quê? Porque aquela vida ali, pessoal, não é a vida do Tian. Eu sei que vocês podem estar me xingando muito, pessoal, mas o que eu quero explicar pra vocês é que, gente, ela não é a vida do Tian, entendeu? Ele não nasceu ali. Tudo bem, ele pode querer mudar de vida e tal, pessoal, mas uma coisa é ele ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, tá? 1 ano no máximo ali que eu tô falando. Outra coisa é ele ficar ali pra sempre, pessoal. E assim, na minha opinião, pelo que eu conheço do Tian ali, pelo que a gente acompanhou da trajetória do personagem, eu não acho que o Tian aguentaria ficar ali pra sempre, entendeu, pessoal? Fala assim na aldeia, gente. Pode ser que ele arrume uma casinha ali na cidade e tal. Pode ser, pessoal, mas eu acho que na aldeia ali, sendo professor voluntário, passando por todos aqueles perrengues ali que ele passa, eu acho que o Tian, ele não aguentaria ficar ali pra sempre, né, pessoal? Pelo menos é isso que eu tô pensando. Eu acho que o Pupa, ele também pensou isso, né, pessoal? E aqui a gente tem que entender que a escolha é única e exclusivamente do Tian, pessoal. Ele pensar que ele aguenta ou não, e aí depende dele, né? Eu tô dando pra vocês a minha interpretação, e eu acho que o pai dele quis dizer isso para o Pupa, né? Que vai chegar um momento que o Tian vai cansar e aí ele vai querer ir embora, entendeu? E aí as coisas vão ser muito mais difíceis do que já estão, pessoal. Porque assim, eu acho que deu a entender um pouco que o pai do Tian sabe um pouco mais, sabe? Eu acho que ele sabe sim da proximidade do Tian com o Pupa, e aí é por isso que ele tá usando o Pupa pra fazer com que o Tian vá embora, né, pessoal? Acho que o pai dele sabe isso, né? Isso vai ser revelado pra gente no episódio 10, acredito eu, né? Mas enfim, e aí o que vai acontecer, pessoal, é que o Tian viu o Pupa conversando com o pai dele, né? E aí quando eles estão voltando ali, o Tian fica meio que jogando em direto pro Pupa, né? Se ele tá escondendo alguma coisa dele e tal. E o Pupa, ele percebe o que é, mas ele decide não falar, e ele continua falando mentira para o Tian. E aqui o Tian vai ficando nervoso com ele, né? Ele vai ficando cada vez mais frio ali, ele começa a não querer falar com o Pupa, começa a tratar o Pupa de uma maneira muito mal, e o Pupa fica sem entender, né, pessoal? Fica sem entender, entre aspas, porque que ele se fez de besta, meus amores. Obviamente que ele percebeu ali que tem alguma coisa errada, e ele provavelmente já sacou que o Tian tá desse jeito porque ele viu o Pupa conversando com o pai dele, né, pessoal? Bom, e aí o que acontece aqui é que quando eles chegam ali na aldeia, o Tian continua com as indiretas ali, e o Pupa não faz nada. Aí chega um momento que o Tian, ele fica muito nervoso, né? Ele sai andando ali e tal, e o Pupa vai atrás dele e pergunta por que ele tá assim, por que ele tá tratando ele de uma maneira tão mal, tão fria. E aí o Tian joga a verdade, né, pessoal? Joga a merda ali no ventilador e fala pro Pupa se ele conhece ele desde sempre, né? Se ele sabia quem ele era, e é por isso que ele se aproximou dele, né? Em relação ao pai do Tian. O Pupa assume que o pai do Tian foi um superior dele em um momento, entendeu? E que ele cuida ali do Tian porque o pai dele pediu e tal, mas aqui a gente vê o como que não é isso, pessoal. Por quê? Porque a gente vê a dor na voz do Pupa e a expressão facial dele. A gente vê que ele se tá magoando e muito por
falar essas coisas com o Tian, né, pessoal? Basicamente, ele deixou claro aqui para o Tian que não existe sentimento entre eles, né? O único, exclusivamente motivo do Pupa tá ali para o Tian é porque o pai dele mandou, né, pessoal? Ele tá fazendo isso por obrigação. E é isso que mais machucou o Tian, pessoal. Acreditou, e inclusive ele acredita que os sentimentos dele são reais, entendeu? Que o que acontece entre eles ali é real, entendeu, gente? É amor. E o Pupa meio que fica negando isso, né, pessoal? Ele vai falando ali de um jeito extremamente arrogante, frio, maldoso. Inclusive foi muito filho da puta com o Tian, né, pessoal? Falar a palavra mesmo. Foi um grande de um filho da puta. Quando ele começou a falar essas coisas, o Tian começou a colocar dinheiro no meio e tal, pessoal. Aí eu compreendi o que o Pupa estava fazendo, né? Aí eu não fiquei com raiva dele. Confesso pra vocês que não fiquei com raiva dele, porque eu entendi o que ele estava fazendo. Eu vi muita gente metendo pau em cima do Pupa, mas aí quando acabou o episódio, o pessoal já tava começando a amar ele de volta. Basicamente, meus amores, o que o Pupa está fazendo é proposital. Ele tá tentando afastar o Tian dele, porque ele sabe que a única pessoa que segura ele ali, pessoal, que segura o Tian ali na aldeia é o Pupa. E se o Pupa conseguisse afastar ele, não tem por que o Tian ficar ali e aí ele vai embora, né? E aí o Pupa, consequentemente, cumpre ali a ordem do pai dele, né, pessoal? É uma consequência, mas o Pupa, ele não tá visando cumprir a ordem que foi dada a ele, né, pessoal? Aqui ele tá visando exclusivamente o bem do Tian. E agora eu explico pra vocês a linha de pensamento do Pupa, né, meus amores? Bom, é o seguinte, como eu disse, é algo muito complexo, porque depende muito da interpretação. Algumas pessoas vão levar por um lado, outras pessoas vão levar pelo outro. Eu vou dar a interpretação aqui pra vocês, né? Algumas. Bom, a primeira, pessoal, é que o Pupa, ele ama muito, muito, muito o Tian, e ele não quer que o Tian desista da vida dele, pessoal. Então aqui o Pupa tá colocando a felicidade do Tian na frente da dele, né, meus amores? Eu vou explicar um pouco melhor pra vocês. Na visão do Pupa, a felicidade do Tian não é ali na aldeia, entendeu, pessoal? O Tian, ele é um playboy ali, o Tian vai estudar nos Estados Unidos, o Tian fazer engenharia e tal, o Pupa pensa que não é ali, não é aquela vida simples ali, aquela vida ali não é do Tian, ele não vai ser feliz com aquela vida, ele pode até suportar aquela vida algum tempo, mas aí depois vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais, e esse é o pensamento do Pupa. Ele não quer que o Tian desista de tudo pra ficar com ele, pessoal. E aqui seria o Pupa demonstrando um amor além, né, pessoal? Ele, por mais que ele sofra muito, porque ele vai ficar triste que o Tian vai embora, pessoal, aqui ele quer que o Tian seja feliz, né? E essa é a forma do Pupa demonstrar o amor dele. Tem essa interpretação. Tem a outra interpretação que algumas pessoas têm, que falar que o Pupa tá sendo muito egoísta, né, meus amores? Que a escolha se o Tian vai ficar ali ou não tem que ser única e exclusivamente do Tian, que o Pupa não deve interferir nisso, e é isso, entendeu, pessoal? Aqui eu discordo e concordo, né? Eu acho que, como eu disse, tem os dois lados da balança aí. Tem o lado do Pupa, tem o lado do Tian, né, meus amores? Porque também tem todo o lado do Pupa se sentir culpado pelo Tian desistir de tudo da vida dele pra ficar com ele, né, pessoal? E não é isso que o Pupa quer. O Pupa, pessoal, ele aceita sim o Tian ficar ali na aldeia, desde que única e exclusivamente o motivo do Tian querer ficar ali na aldeia é porque ele quer, não é porque ele está apaixonado pelo Pupa, entendeu, pessoal? E é isso que o Pupa quer deixar claro para o Tian nesse episódio, né? E o próprio Tian entendeu isso no final, meus amores. Eu acho que ele entendeu aqui que aquilo ali não é a vida dele, pessoal. E é por isso, pessoal, que ele não deve desistir da vida dele por outra pessoa, meus amores. Eu acho que esse episódio permeou muito por essa frase, né? A questão de você querer desistir da sua vida, a questão de você querer viver a sua vida para outra pessoa. E era esse erro que o Pupa pensa que o Tian estava cometendo novamente, gente. Porque o Tian ia abandonar a vida dele inteira ali, abandonar a mãe dele, o pai dele e tal, pra ficar ali com o Pupa. Então, basicamente, na visão do Pupa, o Tian estaria de deixando a viver a vida dele pra viver a vida dele em prol do Pupa, porque ele vai ficar ali por culpa do Pupa, pessoal. Então, eu falei pra vocês, tem diversa interpretação. Comenta pra mim o que vocês acham, né? Então, é isso, né, pessoal? Esse é o pensamento do Pupa, na minha opinião. Ele não quer que o Tian desista de tudo por causa dele, né, pessoal? Se o Tian quiser ficar na aldeia, o Pupa quer que seja, tipo assim, o Tian querer ficar na aldeia, entendeu? Ele não quer se envolver nisso. Claro que o Pupa sabe que um dos motivos do Tian querer ficar na aldeia seria ele, mas ele não quer que esse seja o único motivo, sabe, pessoal? E no pensamento do Pupa, esse seria o único motivo do Tian. E no pensamento de todos nós, meus amores, vamos ser sinceros, sim, gente. Se o Tian ficasse na aldeia, ia ser o único e exclusivamente por causa que o Pupa estaria, né, pessoal? Porque o Pupa é o mozão dele, né? E aí agora vai dar a interpretação de vocês. Comentem pra mim o que vocês acham. E como o Pupa conhece muito bem o Tian, sabe que ele é cabeça dura e tal, pra ele conseguir afastar o Tian, ele começa a tratar ele extremamente mal e machuca muito o Tian. Ele seleciona ali as palavras a dedo, palavras que ele sabe exatamente que vai machucar o Tian. Realmente, as frases escolhidas aqui são específicas ali pra acabar com o coração do Tian, né, meus amores? Isso aconteceu no episódio 8 e também aconteceu no episódio 9, né? Inclusive, isso é um dos pontos que eu mais vou elogiar no roteiro dessa série, né, meus amores? Realmente sabe o que eles estão fazendo. Roteiro extremamente bem escrito, né, pessoal? As falas do Pupa, misericórdia. Eu acho que é por isso que as pessoas chamou o Pupa aí de pau no cu, né, meus amores? De tanta merda que ele falou pro Tian. E aqui a gente vê ele machucando o Tian cada vez mais e mais, e o Tian rebatendo ali, e o Tian também jogando um monte de coisa na cara dele. Joga muito indireta aqui por parte do Tian, ele contando ali a história do gigante verde que ficou mal e tal. E aí o Pupa deixa claro ali para o
Tian que ele vai embora no ano novo, entendeu? Que ele não vai nem terminar o período ali que ele ia ficar ali, que ele vai embora no ano novo, né? E aí, nesse momento, o Tian vira pra ele e fala se ele precisa ir tão longe assim, né, pessoal? E o Pupá vira pra ele e fala, o que eu fiz, né? E aqui o Tian começa a jogar um monte de coisa na cara dele, o Pupá vai rebatendo ali. Mesma coisa que o Tian quer escutar da boca ali do Pupá, que tipo assim, cara, ele está disposto a perdoar tudo que o Pupá falou, entendeu? Pessoal, acredito eu que o Tian tá com esse pensamento. Então, tudo que você falou e eu fico aqui nessa aldeia, desde que você fale o que você sente por mim, né, pessoal? O Tian quer saber se o que rola entre eles é real, pessoal. E todo mundo sabe que é real. Ele próprio sabe que ele é real. Inclusive, ele se machuca ali pelas travas do Pupá e tal, meus amores. Mas no final, quando ele vai atrás do Pupá, ele percebe ali, na minha opinião, que ele sabe que é real e que o Pupá meio que tá fazendo um teatro ali com ele, né, digamos assim. E aí, nesse momento, o Pupá, ele fala que não é real, que é só uma obrigação. O que tem de errado um oficial como ele seguir a ordem ali de um comandante para isso ele subir de vida e tal, né, pessoal? Basicamente, ele joga ali na cara do Tian que o motivo dele ficar próximo do Tian seria o dinheiro, né, meus amores? E obrigação, né, pessoal? Isso machuca muito o Tian, né? Ele fica extremamente magoado aqui. E o Pupá também fica muito magoado, né, pessoal? O Tian de tanta merda que ele escutou da boca do Pupá e o Pupá por tanta merda que ele falou, né? Querendo afastar ali o Tian, né, pessoal? A gente sabe que o Pupá, ele tá sofrendo muito, né, pessoal? Porque ele tá afastando a pessoa que ele ama, né? O Pupá também sofrendo bastante. E a gente também, né, pessoal? Chorando horrores, né? Inclusive, mesmo eu já sacando o Pupá ali, eu tava chorando, gente. Porque é o que eu falei pra você, gente. Eu não aguento ver o Tian chorando, gente. Ele é meu bebê, e eu protejo com todas as minhas forças, entendeu, gente? Eu já deixei claro pra vocês que se o Tian quiser pegar meu coração, ele pode levar. O Pupá pode pegar meu coração e levar pra ele? Pode também, gente. Porque eu sou cadelinha dos dois, entendeu, gente? Também sou muito cadelinha de Earth Mix. Pode fazer o que quiser com o coração do Kennedy, gente. Por mim, tudo bem, entendeu? Pode fazer o que quiser. Se quiser dançar em cima do coração, fique à vontade, gente. Porque eu sou muito, mas muito cadelinha desses dois. Deixa aqui minha declaração. Sou cadelinha de Pupá e Tian, sim. Sou muito cadelinha de Earth Mix, gente. Maravilhoso. Eu amo esses dois. E como sempre, a química deles demonstrada nesse episódio surreal de Maravilhosa. Estão aí no top 4 de química da Tailândia, entendeu, gente? Realmente, Earth Mix é perfeito. Não tinha outras pessoas para ser o Pupá e o Tian, meus amores. Que química extraordinária, pessoal. A maneira que eles se olham, até nessas cenas que eles se machucam, gente, misericórdia. É muito, muito foda mesmo. É uma química surreal de boa, gente. Surreal, maravilhosa, espetacular. Bom, como eu falei pra vocês, o Pupá conseguiu afastar o Tian, né? E aí, nesse momento, o Dr. Nan, ele começa a interferir, né? Ele tenta interceder ali pra fazer com que o Pupá e o Tian conversem um com o outro, né? Ele sabe que os dois se amam, ele sabe que os dois se preocupam muito um com o outro, e o Dr. Nan tendo que lutar aí novamente pra fazer esses dois conversarem, né? E ele consegue, né, meus amores? Então, palmas aí para o Dr. Nan, que novamente fez com que o Pupá e o Tian conversassem, né? O que seria desses dois se não fosse o Dr. Nan ali, né, meus amores? Pois é, né? Bom, e uma coisa que acontece aqui é que o Tian deu o braço a torcer, né? Ele soube ali que o Pupá tá deprimido, que o Pupá não tá comendo e tal, e ele vai ali conversar com o Pupá. E aqui teve a cena que o pessoal começou a rir, porque foi a vergonha alheia da barba do Earth, né, pessoal? Desenharam ali a barba dele com um lápis preto, eu acho, gente. Ficou uma coisa muito mal feita. Ficou muito uma barba de quadrilha, né, pessoal? Tava falando ali que o Pupá ia levantar pra dançar quadrilha com o Tian. Gente, vocês não valem nada, né, pessoal? Mas assim, eu gostei dessa cena, né? Mesmo com uma barba falsa, feia, mal feita, gente, o Earth continua bonito, né, pessoal? Mas precisa como um mundo a porra, gente. Mesmo com uma barba mal feita, feia pra caramba, continuou extremamente gato, continuou ali a geladeira, ela trocou de 400 milhões de portas que eu já falei pra vocês, gente. Earth extremamente bonito, e o Mix também, né, meus amores? Eles são muito bonitos, cara. Eles têm umas fotos dele que eles divulgam, gente, que nossa senhora. Bom, e aí nessa cena aqui, basicamente, os dois não tem um defeito, gente, são muito lindos, né? Bom, que nessa cena eles conversam, tem uma conversa sincera entre eles ali, eu achei essa conversa bem madura, né? Uma coisa que eu percebi bastante nessas duas conversas que teve entre o Pupá e o Tian, que essa conversa aqui que eles estão ali na fogueira e a conversa que eles estão ali no penhasco, que a gente vai chegar lá já já, é que foi uma conversa bem madura, né, meus amores? Eu gostei muito disso. Aqui o Tian compreendeu o pensamento do Pupá, que eu já expliquei pra vocês, que tava afastando o Tian de propósito. Ele não quer que o Tian fique ali na aldeia só por ele, né, pessoal? Ele fala pro Tian não desistir da vida dele ali. Ele prefere que o Tian volte e viva a vida dele do que ele desistir de tudo somente pra ficar com ele, né, pessoal? O Pupá, ele não quer isso ali, e a gente entende o lado do Pupá, né, pessoal? Ele não quer carregar essa culpa, digamos assim, né? E ele começa a compreender o Pupá, mas aqui a gente vê que ele não quer entender isso, né, pessoal? A gente vê no olhar dele que ele não quer ir embora, pessoal, que ele quer ficar com o Pupá porque ele ama ele. A gente consegue ver o olhar dele extremamente ferido, né? Inclusive o Mix mandou muito nessa atuação, gente, muito mesmo. O olho dele vai ficando vermelho ali quando ele vai perguntando algumas coisas, né? Quando ele vira pro Pupá e fala uma palavra sua e eu fico, entendeu, gente? Ele quer escutar essa palavra, só que o Pupá não vai falar essa palavra, pessoal. E aqui é o que eu falei pra vocês, né, gente? Pupá ama muito o Tian, né, pessoal? E aí, tanto que ele vira pra ele e fala que se o Tian for feliz ali, voltar pra vida dele, prosseguir ali com as ambições que ele tem na vida e tal, né, pessoal? O Pupá vira pra ele e fala que isso vai fazer com que ele fique feliz e isso vai fazer ele entender que o Tian
retribui os sentimentos dele, né, pessoal? Então aqui, novamente, Pupá dando uma declarada de forma indireta, né, pessoal? Eles declararam bastante nesse episódio de forma indireta, né? Tanto o Pupá quanto o Tian, né, meus amores? Eu acho que a declaração mesmo vem aí no episódio 10, que a gente vai conversar na prévia, ok? Bom, meus amores, uma cena extremamente intensa, uma cena extremamente fofa, romântica, profunda entre eles ali. Como eu disse, uma conversa bem madura. O Tian compreendeu o Pupá, né? Ele vira pra ele e fala: eu não tenho escolhas, né? Eu não posso falar não. E aí o Pupá olha pra ele com um olhar tipo assim: sim, você não tem escolhas, você não pode falar não. Ele tá machucado, gente, muito, né, pessoal? Porque afinal de contas, basicamente, ele tá escutando da pessoa que ele ama, que ele tem que ir embora, entendeu, pessoal? Então a gente entende sim o Tian ficar machucado, né? Mas é como eu falei pra vocês, eu também entendo o lado do Pupá nessa situação, né? Uma situação bem complicada, né, meus amores? A questão aí também, digamos, de uma barreira financeira, né? Em relação ao Tian ser muito rico e o Pupá ser muito pobre, né, pessoal? Eu vi as pessoas comentando isso. Eu concordo com vocês. Meu Star permeou bastante por isso, né? Eu achei interessante a forma que eles abordaram isso, né? Eu também achei bem coerente, inclusive. Próxima cena, eu tinha comemorando ali com os aldeões e tal, em relação ao ano novo, enfim. O pessoal gosta muito dele, né? O pessoal não quer que ele vá embora. E a próxima cena que eu quero comentar com vocês, pessoal, é a cena que mais me destruiu, gente. Mas eu chorava de soluçar. Eu não estava aguentando essa cena, meus amores. Porque o que foi essa cena? O que foi a atuação do Mix nesse momento, né, pessoal? Porque o que acontece? É que ele quer cumprir o último desejo da Tufan. E aí ele sentia ali que, digamos que a missão meio que foi cumprida e que ele pode ir embora, né? Porque ele sabe que ele vai embora, né? E ele quer contar as 1000 estrelas, pessoal. O problema é que não chegou no final do ano, sabe? Ele não ficou ali os 365 dias pra contar as 1000 estrelas, né? Igual eu falava do conto e tal. Então, em uma noite, ele tenta contar 1000 estrelas, meus amores. E aí ele começa a contar. Só que é impossível, né, pessoal? Humanamente impossível. E ele perde a conta diversas vezes. E mesmo assim, ele continua tentando ali, pessoal. E quando ele vai contando, quanto mais ele vai contando ali, mais ele vai desabando, meus amores. Porque eu acho que aqui que ele caiu na real que ele não ia conseguir atender esse desejo do Tufan. E ele caiu na real também que ele ia embora, né, pessoal? Então, sim, o Tian tá completamente destruído. E ele fica ali tentando contar, gente. O Mix mandou foi muito nessa atuação, viu, pessoal? Muito mesmo. Que atuação extraordinária por parte do Mix. Ele merece muito ganhar prêmios por essa série, gente. Ele teve diversas cenas dramáticas aqui e ele entregou absolutamente todas. Inclusive, eu acho que essa cena aqui foi o auge dele, pessoal. Acho que nessa cena aqui a gente pôde ver como que o Mix é um puta ator foda do caralho, pessoal. Que cena memorável, que cena incrível, meus amores. Muito bem feito. Parabéns aí por toda a produção de Mil Stars. Parabéns pro Aof, que soube dirigir perfeitamente essa cena, pessoal. E o Mix também, porque carregou essa cena nas costas, né, pessoal? Porque só tem ele na cena, ele é o ator ali. E ficou perfeito, gente. Eu me arrepiei inteiro ao mesmo tempo que eu tava chorando, né, pessoal? E aplaudindo também. Porque o que foi a atuação desse homem, gente? Sensacional, né? Bom, e aí ele fica contando ali as estrelas, ele não consegue, né? Até que chega um momento que o Pupá, ele aparece ali, ele abraça o Tian, ele fica tentando acalmar ali o Tian, né, pessoal? Basicamente fala pro Tian que ele tem que perdoar a si mesmo, que tentando compensar a vida de outra pessoa, entendeu? Que ele tem que viver a vida dele por ele, né, pessoal? É isso que o Pupá quer deixar claro para o que ele deve viver a vida dele por si mesmo, né? E não por outra pessoa. Ele fala uma frase aqui que eu acho que fez com que o Tian caísse um pouco mais na real, né, pessoal? Em relação ali a ele parar de se ocupar, né? Ele conseguir perdoar a si mesmo, né? Ele fala que ninguém deve viver a sua vida para compensar a vida de outra pessoa, né? O Pupá vai consolando ali o Tian, acalmando ele, né, pessoal? Eu acho que nesse momento o Pupá conseguiu sim fazer com que o Tian perdoe a si mesmo, né, pessoal? Eu acho que o Tian, esse já tá um pouco mais leve e tal, né, pessoal? Mas ao mesmo tempo que ele tá lidando com isso em relação à culpa dele, outro sentimento negativo começa a surgir dentro dele, né, pessoal? Que é a questão aí da saudade, a questão aí da dor de despedir da pessoa que ele ama, pessoal, porque ele não quer ir embora. Tá no olhar dele que ele não quer ir embora, que ele quer ficar pro Pupá. Uma palavra do Pupá, cara, se ele escutar o Pupá falando fica, ele fica, entendeu, pessoal? Então a gente vê no olho dele que ele não quer ir embora de jeito nenhum e compreendeu ali o que o Pupá falou e tal, pessoal. E aí a gente vê que ele vai embora sim, né? Essa cena aqui, ela foi muito intensa, muito romântica, perfeita, impecável. Depois que eles conversam ali, o Pupá começa a acalmar o Tian e o Tian compreende ali tudo, né? Abraçados, o Tian segurando a mão do Pupá, o Pupá segurando a mão dele de volta. Aí tem um momento até que o Pupá, ele entrega ali o colar dele para o Tian, né? Porque esse colar tá escrito coração do Pupá, né, pessoal? É tipo um anel que tá escrito coração do Pupá ali. O Pupá tira o colar dele ali, coloca o colar dele na mão ali do Tian, né? Lembrando que no colar do Pupá tá escrito coração do Pupá, né, pessoal? Então, basicamente, nessa cena aqui, o Pupá, ele tá entregando o coração dele para o Tian. Essa cena foi extremamente intensa, muito profunda, muito romântica. Aqui nessa cena, eles nem precisavam falar o eu te amo, entendeu, pessoal? A gente sabe com todas as letras ali que eles se amam muito, cara, e que tá doendo muito nos dois eles terem que separar, né, pessoal? Quando o Pupá coloca a mão no coração do Tian e vira pra ele que ele conseguiu cumprir a promessa ali, porque ele disse que ia levar a Tufan até o penhasco, mas ele não conseguiu fazer isso, mas o Tian conseguiu fazer com que ele faça isso, porque ele trouxe o coração dela de volta ali, pessoal. A maneira que ele toca no coração do Tian, gente, cara, é muito namoradinho que namora, entendeu, gente? Muito apaixonadinho. E aí eles
tocando ali na mão do outro, se abraçando ali, o Tian deitado ali no corpo do Pupa, que a gente vê a intensidade enorme entre eles, a maneira que eles se olham ali. Eu achei que poderia sim rolar um beijo nesse momento, né, pessoal? Mas vocês conhecem GMM TV. Deixaram o beijo aí para o episódio 10, pessoal, porque sim, vai ter o beijo no episódio 10. Eu duvido que eles não colocariam um beijo em Mil Stars, pessoal, não depois de toda a reclamação que jogaram em cima dele em Together, né, mas inclusive fizeram o estilo Together para consertar as burradas de Together, né, pessoal? Então eu acho que com Mil Stars eles não vão repetir esse erro, meus amores, e principalmente porque é o A-Off na direção. Então eu acho que vocês podem ficar tranquilos, vai rolar beijo do Pupa e do Tian sim. Sim, gente, na novel tem beijo, entendeu, pessoal? Então eu acho que vai rolar sim, ok? Eu acho que vai rolar sim, eu tô com minha consciência tranquila em relação a isso, vai ter o beijo sim. Se não tiver o beijo, a gente vai quebrar a cara, cara, mas Mil Stars foi perfeito do começo ao fim. Isso vai ser algo que vai me incomodar e eu vim meter pau aqui com vocês, gente, vai, porque isso vai me incomodar bastante. Mas isso não vai tirar ali a qualidade da série que foi apresentada até então, pessoal. Mil Stars é perfeito, meus amores, eu não tenho nada a reclamar dessa série. Ela é impecável, eu acho sim que a gente vai receber o beijo aí no episódio 10. Podem ficar tranquilos. Muita gente tá me perguntando, me questionando sobre o beijo, né, pessoal? Sim, eles se beijam na nova, é um beijo bem épico, eu acho que a GMTV vai colocar ele no episódio 10, demorou? Como eu expliquei pra vocês, o Pupa deu o coração dele para o Tian, né, pessoal? E aí aqui a gente vê que ele quer que o Tian leve uma parte dele com ele, né, pessoal? Ele fala que ele sempre vai lembrar do Tian, né, que o Tian sempre vai estar ali no coração dele. Basicamente, ele tá deixando claro aqui que ele sempre vai amar o Tian, né, pessoal? Morri nessa cena, chorei com força, né? E aí, pessoal, eles ficam abraçados ali, vendo as estrelas, e nisso o episódio termina. Uma curiosidade que eu quero trazer pra vocês, pessoal, é que essa cena, ela foi filmada uma única vez, meus amores. Sim, o Mix conseguiu entregar essa atuação de uma única vez. Esse é o primeiro take da cena, pessoal. Porque o que acontece é que depois dessa cena foi gravada, o Mix, ele passou mal, né, pessoal? Ele desmaiou ali no set. Tem fotos, inclusive, vou colocar na tela pra vocês. A gente vê que o Rush ficou desesperado, ele começou a chorar ali, inclusive, né, bem preocupado com o Mix, a produção, ele ficou bem preocupado, porque o Mix chegou a desmaiar, né, pessoal? Eu suspeito que seja frio, né? Parece que o clima ali é bem frio mesmo, né? Esse local que eles foram ali. E o clima na Tailândia, ele costuma ser quente, né? Em Bangkok, dizem que lá faz muito calor. E a mudança brusca de temperatura, com certeza, o corpo dele aí sentiu, né, pessoal? E também que ficou tudo bem ali com o Mix, né? Ele tá bem e tal. Mas, gente, que atuação foda, né, gente? Que atuação foda. Porque abriu uma oportunidade pra gravar essa cena, porque como eu falei pra você, ele passou mal e ele entregou ela de um jeito perfeito, meus amores. Mix, você é tudo. Você merece muito ganhar inúmeros prêmios por essa série, cara. Ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Que cara foda, meus amores. Espero que continue aí no Boys Love com a gente por muito tempo, pessoal, porque a atuação dele é extraordinária, né? E o Word também é muito bom, né, meus amores? Os dois juntos são excelentes, eles têm uma química extraordinária. Eu quero muito que a GMMTV já anuncie o próximo Boys Love deles aí, né, pessoal? Quem sabe não seja Mil Stars 2, né? A gente vai conversar sobre isso na prévia do episódio 10 daqui a pouquinho, ok? Deixa eu só comentar com vocês a última cena do episódio, né, que pra mim é a minha cena favorita e uma das cenas mais intensas desse episódio, que é a cena onde o Tian, ele tá fazendo a barba do Pupa, né, meus amores? E aqui o Tian vira pro Pupa e fala que ele magoou muito ele, que ele tava muito machucado e tal. E o Pupa, ele pede desculpas para o Tian, né, pessoal? Então que eles resolvem esse rolê ali todo desse episódio, né? Eu gostei muito dessa cena, porque como eu falei pra vocês, o Pupa e o Tian costumam ter conversas muito maduras, né? E aqui o Tian falando, Pupa, tu fez merda, e o Pupa se desculpando, entendeu, gente? Bom, e aí o que acontece é que a forma que o Pupa olha pra ele, o Tian olha pra ele de volta, cara, tá no olhar deles ali que eles não querem se separar, gente. Eu acho que é isso que quebra muito o nosso coração, porque a gente, o que acontece que o Tian toca na bochecha do Pupa enquanto ele tá fazendo a barba dele, o Pupa olhando pra ele intensamente, né, pessoal? Inclusive o Tian vira pra ele e fala que a última coisa que ele quer fazer para o Tufan é no penhasco, né, e que ele ia esperar o Pupa ali, né, pessoal? E nesse momento o Pupa, ele não fala nada, mas ele dá um olhar para o Tian, indicando que provavelmente ele ia até o Tian durante esse penhasco, né, pessoal? E aí o Tian fica tocando ali na bochecha dele, e aí o Pupa toca no Tian de volta, e depois tem um momento que o Tian, ele vai descendo ali a mão, né, e ele toca ali nos lábios do Pupa durante um tempinho, meus amores. Aqui é o Tian deixando claro ali para o Pupa beijar ele, né, pessoal? Mas o beijo não aconteceu, por quê? Porque a GMTV segurou aí pro episódio 10, né, pessoal? Mas mesmo sem beijo, essa cena foi muito intensa, e ao mesmo tempo que ela foi muito profunda e romântica, o Mix tocou no lábio do Urt, a maneira que o Urt olhou pra ele, gente, tornou a cena um tanto quanto hot também, né, pessoal? O que foi essa cena, né? Novamente falo pra vocês, Pupa estava comendo o Tian no pensamento sim, meus amores. Eu falo pra vocês com todas as letras, Pupa devorando o Tian ali no pensamento dele, né, pessoal? Como eu falei pra vocês em algum dos vídeos, eles fodem com os olhos, né, gente? Que cena maravilhosa, gente, minha cena favorita do episódio. Eu me arrepiei inteiro nessa cena, um hino sensacional, gente, fiquei todo arrepiado, e eles ficam tocando ali um no corpo do outro, né, enquanto eles se olham intensamente, e nisso o episódio 9 termina, né, pessoal? Cara, esse episódio foi incrível, não tem absolutamente nada a reclamar sobre ele. Mil Stars realmente tá elevando o nível do Boys Love, entendeu? Pra mim, já se tornou o melhor Boys Love da GMMTV, independente de ter beijo ou não ter beijo, pra mim vai ser o melhor Boys Love da GMMTV, pra mim já se tornou meu Boys Love favorito, pessoal. Acho que Mil Stars causou muitas coisas em mim,
que, cara, é até difícil colocar em palavras, mas eu acho que durante a review eu espero ter conseguido, né, pessoal, porque acho que a forma que eu comentei essa série, cara, acho que deu pra vocês entenderem como que eu sou apaixonado por ela, né, pessoal. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, na review do episódio 10 eu falo pra vocês qual foi o meu episódio favorito de 1000 Stars e, na minha opinião, qual é o melhor episódio da série, ok? Bom, meus amores, e agora, como de costume, eu irei comentar a prévia do episódio 10, que é o último episódio de 1000 Stars, infelizmente, né, pessoal, até então. Respeito, quem não gosta de spoilers, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não tá inscrito. Um beijão pra você que ficou comigo, bora comentar a prévia do episódio 10 de 1000 Stars e, consequentemente, também contar pra vocês o final da novel de 1000 Stars. Então, vamos lá. Basicamente, a prévia mostra ali a despedida do Tian, né, enquanto o Pupa narra a prévia pra gente, né, o Pupa falando ali que ele quer que o Tian viva a vida dele, o Pupa falando ali que ele vai sentir saudades do Tian, ele falando ali que o conto deles tem que terminar ali, apesar de que não é o que ele quer, né, pessoal, a gente sabe que o Pupa quer que o Tian fique, né, pessoal, no Tian fazer o que o coração dele deseja, né, gente, assim, me quebrou inteiro, entendeu, pessoal, não estou preparado pra essa despedida, inclusive a gente teve cenas aí do Tian se despedindo basicamente de todo mundo, com exceção do Pupa, né, meus amigos. Obviamente que a GMTV não vai colocar um pouquinho de cena da despedida deles, né? Então aqui a gente vê os aldeões abraçando o Tian e tal. Aqui a gente vê o Tian bem arrasado, né? Como eu falei pra vocês, ele não quer ir embora, né, pessoal? Continuando narrando ali, até que chega um momento que a prévia termina com o Pupa ali de longe, vendo o carro que provavelmente tá o Tian indo embora, né, pessoal? E o Pupa meio que falando algumas coisas ali que dá a entender que ele e o Tian não podem ficar juntos, né? Ou seja, foi uma prévia pra destruir o nosso coração, né, pessoal? Coisa que a GMTV já está mais do que acostumada de fazer, né, gente? Inclusive, suspeita até pra falar pra vocês que eu acho que a GMTV é um pouquinho sádica, né, meus amores? Ela gosta, gente, ela gosta de destruir o nosso coração, entendeu? Ama dar ataque cardíaco em todos nós, meus amores. GMTV, tô esperto com você já, viu? Mentira, gente, eu sempre falo que eu tô esperto com a GMTV, continuo vendo todos os boys love, inclusive comenta aqui com você, continuo sofrendo horrores, sei que eu vou sofrer pra caramba e continuo tentando manter as expectativas, né, pessoal, em relação a GMTV não pisar no meu coração, coisa que nunca acontece, né? A GMTV sempre pisa no nosso coração, né, meus amores? Ela sempre entrega aí boys loves dramáticos, né, pessoal? Não tem jeito, né? Enfim, eu amo isso, né, pessoal? Porque eu amo boys love dramático, né? Eu gosto muito dos boys love da GMTV, eu nunca escondi isso, eu gosto bastante, né? Enfim, meus amores, uma coisa que eu quero falar com vocês agora é a novel, né? Qual que é o final da novel, então, Kennedy? O que acontece? Bom, o Pupa e o Tian, eles vão ficar separados um tempo, né, meus amores? Como eu falei pra vocês, o Pupa tem o pensamento dele ali e o Tian vai viver a vida dele, né, pessoal? Terminar os estudos dele na faculdade e tal. E eles vão ficar um tempo longe um do outro ali, até chegar um momento que o Tian ele vai terminar ali os estudos dele e tal, e ele vai querer ir para os Estados Unidos, continuar os estudos dele e etc, né, pessoal? E aí a gente vê que o Pupa ele sente muitas saudades do Tian, né? Sente saudade do Tian todo dia praticamente, né? E aí quando ele descobre que o Tian tá indo embora do país, né, ele não aguenta se segurar mais e aí ele vai atrás do Tian. E aqui acontece uma cena no aeroporto extremamente intensa entre os dois, né, pessoal? Basicamente, o Pupa se declara ali para o Tian, entende? O Pupa tem os mesmos sentimentos com ele, os dois aqui se abraçam, na verdade se amam bastante, e aí o Tian não vai embora e ele fica com o Pupa e os dois terminam juntos, né, meus amores? Inclusive, já rolou fotos dessa cena do aeroporto aí, né? A gente ficou sabendo que a produção regravou algumas cenas no aeroporto, né? Vazou algumas fotos aí. Então eu acho que essa cena da novel vai ter. No entanto, tem gente comentando que a GMMTV colocou um pouco a mais, né, pessoal? A novel de 1000 Stars não é muito grande, não. Então a GMMTV, eu acho que ela vai entregar um episódio de 1h30 de novo, né, pessoal? E pra isso, o que ela vai fazer? Pra entregar um episódio de 1h30 novamente, né? Ela vai fazer com que o Tian viaje, né, meus amores? Aí o Tian vai pros Estados Unidos, vai ficar um tempo lá nos Estados Unidos, quando ele voltar pra Tailândia, o Pupa vai estar ali esperando ele, e aí os dois vão terminar juntinhos, sendo namoradinhos que namoram, né, pessoal? Independente do que GMMTV escolher, eu acredito que Pupa e Tian vão terminar namoradinhos que namoram assim. Outros rumores já começaram que a GMMTV estava planejando a segunda temporada de 1000 Stars, meus amores. Eu acho muito difícil, pessoal, muito difícil mesmo. Eu não faço ideia se a Bactéria pensou em alguma coisa pra prosseguir com a história, né? Acho que a história vai ser encerrada ali. E outra coisa, meus amores, é que foi uma série muito complicada de gravar, envolveu muita produção ali. Se vocês verem os bastidores, vocês vão ver o trabalho que deu pra gravar essa série, né, pessoal? Então eu acho que a GMMTV não faria isso por agora, né, meus amores? Pode ser que eles renovem 1000 Stars, mas aí eu acho que seria só pra 2023, no finalzinho de 2022, entendeu? Pra esse ano ainda eu acho muito difícil, é uma série muito complicada de gravar. Então eu acho que a chance de segunda temporada de 1000 Stars, ela é pouca, pessoal. Ela existe, né? Porque a série fez um sucesso tremendo, né, pessoal? Mas acredito que pela questão aí da dificuldade e tal, talvez pela história também eles não queiram fazer no momento, né, pessoal? Não sei, como eu disse,
essa bactéria pensou em alguma coisa. A novel conclui a história deles e como eu falei pra você, gente, parece que o último episódio aí vai ter 1h30 também, né, por umas coisas que a gente ficou sabendo, né, pessoal? Então, por isso que eu acho que a GMMTV vai dar uma ampliada no drama, né? Na novel o Tian não viaja, na série provavelmente ele vai viajar pro episódio bater 1h30 que a GMMTV quer, né, meus amores? Mas enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não preciso nem dizer que eu estou extremamente ansioso por episódio 10 de 1000 Stars. Eu não preciso nem dizer que eu não estou nem um pouco pronto pra me despedir dessa série. E uma coisa, pessoal, é que a review do episódio 10 já vai sair aí no sábado, né, meus amores? Eu vou adiantar a review do episódio 10 pra vocês. E a review de Best Love vai sair ou na segunda ou na terça, né? Pode ser que ela saia na segunda, depende aí de como que vai ser o resto da minha semana, né, meus amores? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não se deixe o seu like, gostou do vídeo e do canal. Redes sociais do canal, se na descrição do vídeo. Se você é novo no canal, gostou do que viu, novos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Até sábado com a última review de 1000 Stars. Um beijão.